Então é isso. Assim que a gente chega ao final dessa série de vídeos aqui chamada Daniel Will Te Responde. Estamos chegando no episódio número 100. Essa aqui é a gravação desse episódio. Decidi não fazer num formato de live, decidi fazer num formato onde essas palavras bonitas aparecendo aí me dá um pouco mais de trabalho, mas sei lá, deu vontade de fazer desse jeito. Agradecer todo mundo que tá nesse processo, que tá viveu, que mandou pergunta, que de algum modo influenciou o que eu fiz depois que eu respondi as perguntas. Porque o mais legal dessa jornada toda era que muitas vezes uma pergunta me fazia refletir sobre algum princípio meu, sobre algo que até então eu acreditava, tinha certeza. Acreditava não, tinha certeza que era de um jeito. E ao refletir sobre aquilo ali, me vieram outras perguntas, me vieram outras informações, e aí a gente passa a enxergar a vida um pouco diferente. Então agradecer também todo mundo que contribuiu com esse espaço, que eu não sei o que vem depois, eu não sei quais serão os próximos quadros aí, mas esse formato onde não que eu tivesse respostas, né? Tinha reflexões sobre alguma coisa, ou como eu fiz em algum momento da vida, né? Era sempre nessa visão, muito menos de querer decretar o jeito certo das coisas, até porque quanto mais eu vivo, mais certeza eu tenho de que não tem o jeito certo. Tem jeitos, cada pessoa vai construir os seus e vai entender os seus, assim a gente vai aprendendo. Então vamos ver o que vem nas perguntas. Eu vou me organizar aqui, tava testando esse lugar aqui, então vai ser aqui que eu vou gravar esse episódio final. Valendo! Então beleza, aqui a gente vai fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: trabalho híbrido. A minha equipe tem parte presencial e parte remota e distribuída pelo Brasil. Dicas de como lidar melhor com isso? Então essa é a nossa primeira pergunta aqui desse último episódio. Viva como se todo mundo tivesse remoto e distribuído. Começar isso, você tem que imaginar que todas as pessoas estão vivendo em algum canto diferente. E aí o que vem a partir disso é a gente entender qual é o mínimo de comunicação que eu preciso garantir que acontece de forma explícita. E a ferramenta de comunicação que você definir para isso, vou dar 3, 4 opções aqui para você. Rocket Chat, versão open source, né? Você pode evoluir depois para as versões pagas. Tem Slack, você tem Discord, você tem a solução da Microsoft, que para quem é cliente Microsoft vai ter. E para não dizer que não dei uma quinta, que esse dia recebi um e-mail do Google Chat, que também é uma opção para quem usa, né, Google como referência, pode estar ali. Então assim, quais são os canais que vão estar presentes ali? Porque uma das coisas que a gente precisa fazer no trabalho com uma equipe que está distribuída é entender quais são os canais de comunicação que vão trazer para mim a presença de como se eu estivesse andando pelos corredores, andando por aquele espaço onde estão as mesas das equipes. Como é que eu consigo ouvir o que está rolando aí? Então, aqui tem uma combinação de que tipo de informação a gente vai estar irradiando nesses canais. E entra um componente importantíssimo aqui, que é a intencionalidade. Eu já vivia e vivo num modelo onde eu inverto o controle. Eu não vou ficar perguntando para você, se você fizer parte do qual o percentual de uma tarefa, ou como é que estamos naquela atividade. Se a gente combinou lá atrás que nessas próximas 2 semanas a gente vai trabalhar num assunto tal, eu não vou te perguntar. O que eu espero de você é que você levante a mão dizendo: estou com um problema lá naquele assunto, preciso de ajuda. Acabei encontrando uma coisa não prevista que fez a gente ir mais rápido ou mais lento, mas isso precisa estar num canal de grupo. Isso não pode acontecer numa mensagem direta. E aí eu diria que o maior vilão, ou a pior coisa que você pode fazer ao trabalhar com essas ferramentas de comunicação é priorizar as mensagens diretas. Não priorize as mensagens diretas. Priorize a comunicação. Mas fica difícil, um monte de assunto ao mesmo tempo. Todas essas ferramentas vão ter alguma estratégia
para você criar conversas isoladas, conversas onde você pode se aprofundar num tópico específico e quem não tiver a fim de tratar daquele tópico está seguindo a sua vida olhando outras coisas. Agora, se a pessoa precisar saber daquele assunto, tá a um clique de distância de poder tentar entender o contexto do que estava rolando ali. Esse é um ponto importante. Estabelecer nas ferramentas qual é o nosso processo de comunicação, que lugares vão estar as informações visuais que a gente precisa, onde estão as tarefas, onde estão os indicadores que a gente fala para os outros times no final do mês? Agora, precisa olhar agora, onde é que está? Essas informações de como é que nós somos medidos, como é que a gente se avalia, aonde que estão as entregas, quais são os canais de comunicação, quem são as pessoas responsáveis, quando der problema, quem é que a gente busca? Uma série de perguntas aqui que a gente pode trabalhar e garantir que a gente vai ter isso rodando no time. Estando presencial, todo mundo veio trabalhar semanalmente junto. Mantenha a comunicação rolando. Qual é essa visão? Beleza? E uma coisinha que eu me esqueci aqui, que é importantíssimo, até formalizar isso para você. Mesmo se você tivesse toda a equipe presencial trabalhando de novo, todo mundo, você deveria ter os padrões de onde que a informação vai ser irradiada. Igual a gente fazia quando eu tinha meus times presenciais. O que estava nas paredes, de quanto tempo a gente atualizava. Isso tem que estar rolando igual. Então, os controles visuais que você tiver, eles têm que estar atualizados com a realidade. Então, vamos lá, resumindo aqui. Ferramenta de comunicação, indicadores, padrões de comunicação, quem são as pessoas, onde é que estão as pessoas, como é que eu acho elas, que cadência que eu tenho para conversar com essas pessoas, quais são as reuniões que a gente já tem estabelecidas, que vão fazer a gente causar as conversas que a gente precisa ter. Trabalha a sincronia bastante. Pode mandar mensagem de manhã, eu respondo de tarde, a gente está cada um focando num assunto. Crie momentos de quietude. Não tenta trabalhar 24 horas com o microfone aberto, querendo ouvir o time. Não é a nossa realidade, nunca foi, entendeu? Vai trabalhar em par com alguém? Ok. Você vai fazer uma sessão de programação em par e vai se organizar para fazer esse movimento. Aí tudo bem, aí a gente pode fazer essa estrutura toda aí acontecer. Mas em grande resumo, viva, mesmo se você estiver no modelo híbrido, estiver todo mundo presencial numa semana, viva como se todo mundo estivesse online distribuído e você vai garantir seus indicadores fluindo, sua documentação fluindo e as ferramentas vão estar documentando aquilo que é necessário para a continuidade das coisas. Você não faz uma reunião e depois manda uma ata, ou manda um e-mail, ou manda uma comunicação dizendo o que foi definido ali, ou está aqui o documento que está ajudando a gente a tomar a decisão tal. Não mudou nada. E outra coisa relevante aqui é isso, né? As mensagens nas ferramentas de comunicação. Você tem que pensar que você pode perder essa ferramenta de comunicação num dia e não pode mudar nada no seu processo. Porque toda informação que foi utilizada para tomada de decisão está num documento formal ou está numa ferramenta onde aquela funcionalidade ou aquele projeto está sendo mantido. Então, as mensagens trocadas, elas servem como uma linha de histórico, mas eu tenho que ter um ponto dizendo, está aqui a versão atual desse documento, e é por ali que a gente vai viver. Lembrar disso também, não fica achando que a ferramenta de comunicação é a sua vida. Por quê? Porque você vai fazer uma comunicação essencial numa mensagem direta e depois, mas eu tenho isso aí documentado. Documentou com quem? Mandei para fulano. O time não viu, logo não existe. Então, por isso, garantir as comunicações em canais onde todo mundo da equipe pode ver e a partir dali a gente extrai o que vai para os documentos e o que fica sendo formal. Beleza? Agora foi. Valeu! Vocês não querem deixar eu ir embora sem resolver uma treta maior aqui, né? Tudo bem. Estamos aqui, resolveu fazer um canal de perguntas, agora responde, é isso? Olha só, o que fazer, vou botar aqui embaixo aqui o que fazer quando uma liderança não entende que o problema é com ela e fica, a liderança, fica mandando indiretas para outras pessoas, não parece ter espaço ou alguém sincero o suficiente para lidar com isso. Tenho medo de perder a equipe. Eu vou precisar de 2 blocos de resposta aqui. Foi legal porque eu achei que eram 3 perguntas
e eu achei que eu ia fazer um processo no final ali de encerramento, mas não. A última pergunta, que são 3, a última pergunta já é meio que um pedido de um encerramento. Então eu achei legal. Ficou show de bola isso aqui. Mas vamos lá. A liderança não entende que o problema é com ela. E a gente não presta espaço a alguém sincero o suficiente para lidar com isso. Medo de perder a equipe. Eu tenho 2 notícias para você. Nenhuma das 2 é boa. Você vai perder a equipe. Eu podia parar por aqui o vídeo, mas você vai perder a equipe. As pessoas vão chegar no seu limite. E aí a gente pode puxar aqui um princípio lá do pensamento Lean para ajudar a gente nesse caminho agora. Não, você falou que eram 2 notícias. É isso. Você vai perder o time. E em algum momento dessa jornada aqui, vocês como equipe vão ter que escolher quem é que vai se jogar no fogo. Quem é que vai passar por aquela cortina de fogo para salvar a pessoa que tá lá dentro. Enfim, quem é que vai botar aquela máscara para conseguir respirar melhor e vai ir com o extintor e vai tentar fazer o processo. Só que a gente tem que ter consciência que talvez essa pessoa não volte. Ela pode até salvar o time, mas talvez ela não volte. E normalmente, eu falei que não eram notícias boas. Você que fez essa pergunta aqui, provavelmente é a pessoa que vai fazer esse movimento de salvar é você mesmo. Então, mas calma, vamos lá. Eu falei que ia fazer em 2 partes a resposta aqui, temos tempo aqui, pelo menos mais uns 7 minutos aqui para falar a respeito. Fique tranquilo. Olha só, você vai perder o time. Então a gente quer postergar ao máximo, não perder o time. E ao mesmo tempo no momento que entender que não existe saída, ou que a única saída disponível é a gente ir para cima do problema, a gente tem que ter consciência que talvez ao fazer isso, não exista espaço para que a gente continue, porque a gente vai ter criado quer dizer, isso é uma suposição também, tá? Isso é uma suposição onde eu trago as minhas experiências. Toda vez que eu fiz isso, que eu fui para cima do chefão, vamos chamar assim, eu fui retirado do jogo, tá? Isso funciona para clientes onde eu estava fazendo mentoria e o cliente um mês e meio depois, 2, pediu para parar, porque eu bati numa crença ou numa coisa que tipo, agora você tá fazendo eu olhar para mim? Não quero. Agora, tchau para você. Tem histórias clássicas de clientes que pediram para parar a mentoria porque não estavam preparados para lidar com as questões que eu estava trazendo. Só que naquele ponto ali, eu cheguei nesse ponto, que é tipo, cara, ou eu falo, essa galera vai ficar se mentindo para si mesma durante um tempo, então eu vou assumir para mim, sou eu que tô vendo, não são eles que estão me dizendo, sou eu que tô vendo, e aí eu vou trazer o assunto e é isso. Depois acabava que eu era a pessoa que era retirada do jogo. Aquele cara ali. Não, mas no fim ajudei. Tá? Então esse é um ponto. A outra questão dado que eu tô tentando enxergar esse momento onde eu vou precisar, você, né? Você aí que mandou a pergunta. Você vai ter que ir lá e entrar para dentro do problema. Antes disso, a gente tem toda uma etapa aí que a gente pode chamar de damage control, onde a gente pode entender o que a gente tem de espaço para trabalhar. O que são as variáveis que estão aí nesse jogo? Eu posso tentar neutralizar essa liderança. Como é que eu posso neutralizar essa liderança? Eu posso neutralizá-la com reuniões. Eu defino uma cadência de reuniões ou de assuntos onde eu limito a atuação dessa pessoa dentro do time. Então, ao invés dela ter livre acesso a todo mundo e ficar toda hora perguntando para todo mundo alguma coisa, eu digo, olha só que legal. É o seguinte, a gente vai se falar todas as terças e quintas nesses horários, se você quiser. E a gente vai falar quartas e sextas a cada 15 dias. A gente vai ter esses assuntos aqui para trazer. Nas quartas-feiras a gente vai apresentar, vai fazer um showcase, sei lá o que vai ser feito. Mas eu vou neutralizar o tempo contínuo que essa pessoa tem com o time. Damage control. A gente não tá falando aqui, né, do tipo, cara, eu não consigo tirar essa pessoa de conviver com a equipe. Então eu vou minimizar o tempo de convivência dela com o time e eu vou dar foco para os momentos que ela tiver com o time. Então, quando esse encontro acontece, o tópico é... E qualquer coisa diferente desses tópicos, você, alguém do time, vai trabalhar esses assuntos de forma isolada. Então, com isso, a gente garante que a pessoa vai estar num momento onde ela tem um assunto específico para tratar, ou alguém da equipe vai estar com energia, vai estar com espaço interno para ir lá ouvir ou tratar do assunto que for. Eu falei que não eram boas notícias. Esse jogo, essas reuniões, essa manutenção, ela vai servir para que você e a equipe
consiga avançar nos assuntos que tem que ser avançado. Conforme você avançar, pode aparecer a oportunidade de diminuir os pontos de contato com essa liderança. Diminuir no sentido de, era quinzenal, agora em vez de ser quarta e sexta, deixar quinzenal só nas quartas. Vamos deixar esse check de terça e quinta. Vamos fazer um check na segunda-feira para preparar a semana. E depois a pessoa ali vai ficar de ponto de contato seu para qualquer dúvida. Então, criar momentos onde você consiga neutralizar o funcionamento dessa pessoa. Agora vê o seguinte, vê a quantidade de tempo que a gente está falando desse assunto aqui. A gente está tratando desse assunto assim porque existe, muito provavelmente, a liderança não entende que o problema é com ela. Então a gente está trazendo aqui uma questão de ter uma relação, a gente fala liderança, mas é uma relação de poder aqui. Porque se é de liderança, a liderança é situacional, a gente... Mas não é o problema é com ela, fica mandando em direto. Aqui já valeria, se tivesse o número 101 aqui desse negócio, eu traria o que é liderança. Fale o que é liderança. Isso que não é uma chefia, que tem poderes e... Então aqui tem esse ponto que é isso, o que eu quero lidar, como eu quero lidar com essa pessoa. Qual o seu limite? Qual o seu tempo para esses movimentos aqui? Cara, o projeto tem mais 6 meses, vamos ter X entregas ao longo desse processo. Qual é o tempo limite aqui para essa pessoa ter sido neutralizada? Ou quais são os gatilhos que vão fazer você e a equipe tomar a decisão de que, cara, deu tempo, acabou. A gente não consegue mais avançar se a gente não for lá e disser para a pessoa que ela é o problema. E a gente não está sabendo mais lidar como equipe em relação a isso, está atrapalhando demais. E aí vai chegar nesse ponto onde provavelmente você que mandou a pergunta ou alguém sentir, né, no momento de fazer isso. Mas de novo, aí vem da minha experiência. Nenhuma situação onde eu tive que estabelecer esse processo, onde tinha uma relação de poder presente, a pessoa falou, desculpa pessoal, vou dar um passo para trás aqui e vou deixar vocês tocarem a coisa como tem que ser. Eu sempre tive esse processo onde aquela pessoa, por uma questão de controle, por uma questão de querer dominar o que está acontecendo ali, dominar a narrativa, sempre vai dizer que a culpa é do mundo externo e nunca é dela. Ela tá super querendo ajudar. E vocês, 50 pessoas participantes do time, que estão dizendo que não entendem nada do que ela traz, vocês é que são burras. Vocês é que não entendem o que ela tá trazendo. Que ela tá certa, essa pessoa tá certa, entendeu? E aí você já tem um diagnóstico, que não sou eu que vou dar, mas já existe um diagnóstico aí do que essa pessoa é e do que ela nunca vai ser capaz de ser. Então, talvez a gente chegue num ponto onde é do tipo, tá, cansei de lutar e vou buscar o meu caminho também. Já tive situações assim na minha existência, onde eu cansei de lutar e busquei outros caminhos. 3 vezes, deixa eu pensar, 3 vezes. Onde eu, cara, cansei. E sempre era uma coisa ligada a final de dia, e aí naquela noite eu começava a pesquisar caminhos alternativos e tal. Eu acabava iniciando um processo de decisão que depois ele ia resultar em uma mudança, né, de movimento e tal. Mas é interessante, quando isso acontecer, se acontecer, se for com você, que isso aconteça de uma forma bastante consciente. Que é tipo, você não falhou. Quer dizer, falhou no sentido de repente, eu queria ter conseguido chegar no resultado A e cheguei no B. Mas se você foi verdadeiro na sua comunicação e trouxe o seu limite e trouxe até onde você conseguiu ir, é isso? Você chegou no seu limite, você não precisa lidar. Eu preciso aprender a lidar com as pessoas. Não, você não precisa. E eu acho que esse é um aprendizado importante, assim, que eu vou tendo na minha vida, que é, não, eu não preciso aprender a lidar com certas pessoas. É isso. Mesmo que demore décadas para você identificar isso. Décadas. Mesmo que demore décadas para você identificar isso. Você não precisa lidar com todo mundo. A gente não precisa se dar bem com todo mundo. Você pode ter combinações comerciais com as pessoas, do tipo, a gente quer chegar naquele indicador lá, beleza? Beleza, então vamos chegar. O que teu time vai fazer? O que meu time vai fazer? A gente vai buscar chegar lá. Valeu? Foi. Mas isso não quer dizer que eu tenho que chamar a pessoa para vir almoçar na minha casa, ou eu tenho que ter um tempo de qualidade com aquela pessoa. Eu não sou
A gente não tem necessidade disso. Ah, mas nós somos seres sociáveis, com quem a gente quer. Na maior parte do tempo a gente vai estar sozinho, trabalhando, fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Beleza? Fui. E aí, a última pergunta que veio aqui. Se for o último episódio mesmo, que pena. Mas conta aí o que foi legal de tudo isso. Tá bom, bom jeito de encerrar essa série aqui. Episódio número 100. Eu acho que... Olha, a gente tá no episódio número 100. Mas eu acho que foi um pouco depois da metade desses episódios aqui. Teve alguns episódios que eu gravei 2016. Eu tava num coworking, que nem existe mais esse coworking. E era um coworking que o pessoal tinha me cedido pra... vem aí umas horas, ver qual é. Eu tava buscando um espaço pra gravar os vídeos. E eu me lembro que teve um episódio que eu tava numa sala altamente silenciosa. E aquela sala me incomodou um pouco, o silêncio ali. E eu lembro que eu gravei umas 2 perguntas ali. E aquelas perguntas, me senti leve depois de gravar aquelas perguntas ali. E eu acho que na época eu tava num processo meu de entendimento de uma mudança que eu ia fazer. Num desses casos aí que eu comentei que eu tentei fazer a mudança e no final eu que fui eu desisti de lutar, não queria mais lutar, né? E ali eu me vejo olhando diferente para esse jogo das perguntas. Isso foi uma mudança importantíssima para mim, que eu acho que teve umas situações ali onde vi umas perguntas que eu ficava, cara, às vezes meia hora, 1 hora. Bom, eu tô quase Esse episódio aqui já foi adiado umas 4 vezes até chegar nele. E não mudaram as perguntas. Então, de certo modo, eu vou dizer que foi a última, a pergunta anterior aqui que eu respondi, que talvez fez eu demorar esse tempo todo, querer parar para falar sobre ela. Talvez eu ficasse tentando elaborar, pensar o que eu queria trazer dali, ou coisa assim, né? Mas eu acho que teve essa mudança, teve uma mudança que eu tava querendo ser muito prático nas respostas, e olhando a história desses Daí Te Responde, muitas vezes eu tava no carro, eu tava saindo do treino do tênis. Normalmente era isso, a saída do treino de tênis para dar uma descansada antes de eu ir para o próximo treino. Era uma época que eu fazia funcional, então eu fazia o treino de tênis e eu ia para o treino da funcional. E eu usava alguns minutinhos ali para dar uma parada e responder uma pergunta. E dentro do carro, eu estava estacionado, era um lugar tranquilo, então tinha umas coisas assim. Então tinha uma coisa, às vezes, de uma aceleração, de uma história. E eu acho que isso teve um momento, assim, que essas coisas começaram a mudar. E até depois, acho que talvez na época da pandemia, onde eu escolho começar a gravar várias perguntas por episódio, isso também foi uma coisa interessante, assim, de parar para falar sobre aquele conjunto de perguntas que estavam ali. Então eu acho que tem esse movimento, assim, de, cara, silenciar mais. Não que eu não tivesse silenciar antes, quer dizer, eu sabia que segunda-feira eu ia gravar a pergunta tal, no final de semana anterior ali eu tava pensando, mas era diferente, batia diferente. Então acho que tem um pouco do nosso processo de ficar mais maduro, de tentar olhar diferente para as coisas, de silenciar mais, se acalmar mais. Tem uma coisa ali que ia acontecer depois, por exemplo. Tinha uma coisa que ia acontecer depois desse momento do coworking que eu tava comentando ali. Talvez 1 ano depois surge o projeto o Filosofia da Tranquilidade. Eu acho que ele também dá uma mudada no jeito como eu quero levar as coisas. Mas durante esse ano de 16 e o pedaço de 17 ali, tinha isso, assim, sabe? Tinha essa coisa das mudanças acontecendo. Eu tive que lidar com umas coisas de merdas que eu fiz, ou de merdas que eu tinha feito, e ali tava sendo confrontado com elas. E tipo, é isso, mano, fez merda, que bosta, né? Então, tinha essas questões também. Mas esse pedaço desse coworking, assim, foi um lugar onde eu vi assim, cara, eu tô olhando diferente pra esse negócio aqui. Foi um momento que eu gravei em lugares diferentes, eu gravei no chão. Bom, hoje eu tô gravando num lugar diferente, não gravei nesse lugar aqui. Então, pode ser um pouco isso, sabe? De olhar para as coisas um pouco diferentes. Eu nunca gravei um vídeo olhando para essa visão que eu tô olhando aqui. Talvez seja isso, talvez seja mais um movimento de mudança chegando. Acho que essa é a parte legal da vida, assim, da gente poder enxergar o que a gente quer, né? Uma época na minha vida, eu tentava tornar as coisas bem, o máximo padrão que eu pudesse ter, eu faria. Eu gostaria de ter padrão. Então, durante muito tempo, eu comprava roupas
iguais, no sentido de que eu ia numa loja, eu comprava 3 camisetas pretas, 3 camisetas brancas e 2 camisetas verdes, ou eventualmente uma de uma cor um pouco diferente. Mas o meu objetivo com aquilo era que eu não ia pensar no processo de escolher roupa. Eu só ia pegar a primeira camiseta de cima e ia colocar. De uns tempos pra cá, esse dia eu até tava procurando uma camiseta preta e não achava. Tipo, eu devo ter 2 camisetas totalmente pretas, que eu acabo usando quando eu vou dar aula ou palestrar. E até por esse negócio das lives, né, tem sido mais frequente. Eu acabo sendo filmado daqui pra cima, nem aparece, né? E aí eu deixei de fazer esse movimento, às vezes, de pegar a primeira camiseta que estava em cima. Aí hoje eu escolhi fazer isso. Eu vou pegar a primeira camiseta que está aqui em cima, é que eu vou gravar esse episódio. E deu acaso de ser a famosa cena do Pica-Pau querendo descer as cataratas. Eu vou terminar essa série, esse vídeo aqui, trazendo para você que quando a gente faz as coisas, desenvolvimento de software, e muito do que eu gravei aqui tinha relação com o desenvolvimento de software, a gente sempre colocava a culpa no desenvolvimento modo cascata, que a gente ficava lá muito tempo em análise, depois muito tempo em projeto, muito tempo codando, muito tempo testando, muito tempo homologando, e depois, quando conectava o mundo real, a gente ia encontrar as coisas lá. Trazer que nos dias atuais é importantíssimo a gente conectar as coisas com o mundo real. E trazer para vocês que a cascata, a metáfora de uma cascata, ao meio estilo Bruce Lee, a cascata ela é fluida. A água segue, a água não fica parada. A água está sempre em movimento. Agora, o que são os problemas que a gente vai encontrar na nossa vida é quais são as represas que estão impedindo você de seguir o seu fluxo. Eu acho que é um pouco isso que eu tenho me confrontado, assim. De identificar que, caramba, cara, tem umas paradas aqui que estão me impedindo de viver. Como é que você está lidando com isso? Então é isso. O problema não é a represa, o problema não são as cascatas da vida, o problema são as represas que estão aí. E para terminar e fechar esse carinha aqui, eu quero agradecer a todo mundo que mandou perguntas ao longo dessa história. No link desse vídeo aqui tem um link para playlist com todos os episódios, que vai estar aí documentado. Documenta, não cria, né? Então, deixar documentada essa história aqui, que essas respostas ajudem em algum momento da sua existência, da sua vida, não importa quanto que eu gravei. Esse dia eu estava assistindo um vídeo, ao episódio 12, e eu achei um pedacinho lá daquele vídeo que me ajudou a fazer uma postagem numa rede social, enfim. E é uma coisa que eu não faço, de rever vídeos antigos, e eu tenho tido o hábito agora de volta e meia cair num vídeo meu e tentar ver o que tem ali, tentar ver o que pode ter de informação legal para extrair com um pedacinho e levar para um Instagram ou para um short do YouTube, enfim. Então fica esse cuidado para você, quais são as suas represas, o que está te segurando aí. Não é uma questão de limite, aqui é o meu limite, daqui eu não passo. Não é isso. Você queria avançar, mas tem alguma coisa travando o seu caminho. O que é? Tá bom? Então deixo assim para a gente seguir. E obrigado de novo a todo mundo que participou desse movimento. Ó, bateu aqui, hein?